Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui mais uma vez no grupo Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, Dourados, Mato Grosso do Sul, e que busca o autoconhecimento. Há mais de 10 anos estamos estudando despertar da consciência com o nosso irmão Sebastião Camargo, que nos dá a honra de estar aqui conosco. E já estamos no segundo livro dele, né, que é o Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Se você não tem o primeiro, pode nos procurar, que é o Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo, e este é o segundo livro. Né? Caso você tenha interesse, nós temos aqui em Dourados alguns, ou então entre em contato conosco, que nós passaremos os caminhos para você chegar ao pedido no site do Despertar da Consciência, com as nossas irmãs que dão essa assessoria para o Sebastião Camargo. Então vamos lá, o bom dia, né? Bom dia, Pamela. Bom dia, né? Mais um dia, mais uma estação, né? Estamos adentrando o outono e aqui nós estamos entrando também em nós mesmos para podermos despertar cada vez mais na consciência. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos irmãos, que tenhamos, né, uma luz, né, interna para nós vivenciarmos na fé. Vamos despertar a nossa fé que está adormecida. Obrigada. Bom dia, Sebastião. Um maravilhoso dia para todos nós, que as nossas consciências possam estar livres e receptivas para o ensinamento que é tão antigo quanto a criação, que é a fé pura e simples, fé raciocinada, fé vivenciada, fé inquebrantável, ou fé, razão, intuição. Vamos fazer deste o melhor de todos os estudos que já fizemos até então. Com certeza. Você que já nos acompanha, sabe que a gente está no primeiro capítulo dessa obra, o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, e que nós concluímos, então, o estudo, né, sobre o Pai Nosso consciente, né, uma produção do Alexandre Marques, junto com Sebastião Camargo, o qual foi inspirado, né, ele coloca o nome de Emmanuel como Manu, Miramês como Mira e Ramatiz como Rama, né? Então ele não deu o seu nome, mas deu o nome de Manu Mira Rama na criação, né, na elaboração do Pai Nosso consciente. Então, nesse capítulo que trata da fé vivenciada, né, primeiro tópico é o Pai Nosso. E é tão interessante que realmente é a oração que a maioria, né, dos cristãos, eu creio que maioria não, acho que todos os cristãos que se dizem cristãos, a realiza, né, com afinco. Então, são palavras que têm um poder muito grande já na psicosfera do planeta, né? Então, da maneira como ela é recitada, falada, repetida, né, ela atrai eflúvios e, com certeza, a gente acaba congregando com um grande número, né, de pessoas que já realizam essa prece. Podemos pensar assim, né, Sebastião? A gente abre uma energia que a gente se vincula, né, com vários diversos pensamentos que também criaram, né, formas aí que estão no nosso espaço, né, na psicosfera. Com certeza, pelo menos nós vemos isso com vários autores, a começar por André Luiz. Estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. Ou antes dele, Allan Kardec já dissera que nós estamos nos conectando com todas as nossas vivências.
com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. E de acordo com o nosso propósito, porque eu falo que a oração é um projeto de vida, então chegarão as inspirações, as intuições e até a matéria-prima para fazer acontecer. Como nós vamos ver hoje com Joana de Ângeles no final da aula, o psiquismo divino flui através de nós. De nós depende tão somente eleger a meta, coordenar a marcha e avançar. Exatamente. Então, você que nos acompanha, nós temos aí, estamos na página 70, né, do primeiro capítulo, e hoje nós vamos entrar, então, efetivamente no tema fé, razão e intuição. Não sei você, mas a gente batalha com esses pensamentos para compreender, né, a fé raciocinada, e aí vem mais um ponto, né, a intuição, que com certeza são outros autores que estão trazendo, né, vão além, complementando a própria obra de Kardec, né? Então, olha aí o que tem neste tópico para nós. Eu vou começar lendo a citação que Sebastião coloca, né, logo no início, assim, e é de João Nunes Maia, né? Na verdade, o espírito Miramês, está no Virtudes Estimulantes, o tópico sobre saúde, esse livro, no capítulo 26. A mensagem é assim: o orgulho é, sem a menor dúvida, o maior obstáculo à fé, porque não há fé sincera sem humildade. Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, item 233, condições da fé inabalável. E aí vem a mensagem que eu falei. Deveis conviver com a fé em todas as suas qualidades benfeitoras. Ela é o sustentáculo da própria existência. A fé é o ambiente de Jesus e o clima dos anjos. Então, aqui nós temos duas citações. A primeira referente ao orgulho, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, porém é do livro de 1864, quando ele ainda não tinha esse nome. O nome era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no item 233, nós temos lá a frase: o orgulho é, sem a menor dúvida, o maior obstáculo à fé, porque não há fé sincera sem humildade. Quem traduziu foi Manu Mira Rama, em 2022. O que comentamos sobre isso? O que pensamos sobre isso, Pamela? Eu vou, então, pegar auxílio de Miramês em Filosofia Espírita, logo nos seus primeiros capítulos, do primeiro volume, ele falando que a humildade, ela permite a entrada de informações, que são os princípios inteligentes. Então, o orgulho fecha e a humildade faz essa abertura. Ela permite, é a mesma coisa que se eu sentar para ler um livro e não estar aberta para aquilo que ele me traz, eu não vou aprender nada. Então, eu me fecho nisso, e até mesmo num relacionamento. E também me lembrou, então, mediante a isso que eu falei, que a humildade é o alicerce de todas as virtudes. A humildade acessa todas as virtudes, né? É o alicerce de todas as virtudes. Legal. Exatamente. O que a senhora diz disso, dona Miriam? Olha, Adriana, tenho dois, né, assim, um comentário. A fé,
né, o que eu entendi aqui, é uma luz, né, que ilumina o nosso caminho, quando parece estar tudo perdido, né? Mas tem pessoas, né? Eu tenho muita fé, né? Eu tenho uma frase que a dona Rosa me falou há muitos anos, até hoje sempre soa no meu ouvido. Tenha fé, não sou eu que curo, é Deus que cura, né? Então, essa frase me deixou bem assim na minha mente, e eu sempre, quando penso em dar uma desistida, uma esmolecida, eu falo, não, eu tenho fé, é Deus que vai me curar. Então, é isso que daí que eu entendo-se por fé. E teve uns dias atrás, né, vamos dizer assim, um fato acontecido. Uma senhorinha, acho que eu comentei outro dia no nosso evangelho, uma senhorinha minha, vizinha aqui, perguntou para mim assim, interfonou, falou para mim assim, ai, você pode me ajudar de fazer um Pix para mim? Ela não tem Pix, nada. Falei, Cleusa, eu estou fazendo almoço, vem aqui que a gente conversa. Aí ela veio, ela quis, não, porque eu recebi uma oração de não sei aonde, não sei o quê, e eu tenho que passar um Pix de R$ 198, né? Eu falei, Cleusa, não existe isso, é golpe. Não, eu tenho fé que essa oração vai me ajudar, né? E eu expliquei, ela aceitou, mas daí não levou, foi na outra vizinha, a vizinha fez, né? Então, essa fé que ela acreditou ali no papel, numa oração que ela ia receber, e por que não teve a fé dela dentro do coração dela? É isso daí que eu acho que é uma fé. Exatamente, né? Tivemos orgulho aí, né? Para acreditar no que a gente queria. Sebastião. Agora a dona Miriam me deixou numa situação bem complexa aqui, Adriana, Pamela. Mas eu sei que ela não melindra, então vou só colocar um pontinho no conto dela. A fé dela não foi tão contagiante a ponto de convencer a outra que prefere comprar do que fazer. Então ela não convenceu, mas com certeza para o futuro isso ficou gravado no psiquismo dela, dona Miriam. Na hora pode não ter entendido. São semelhantes àqueles 2 filhos que o pai convidou para ir para a vinha, para trabalhar na seara, e um deles falou: daqui a pouco estarei lá. E o outro, literalmente, eu não irei. O que disse que ia, acho que teve um convite mais atraente, não foi. O que disse que não ia, pensou melhor e foi. Então, para o futuro, ela vai ver que a prece comprada não resolveu o problema dela, de repente ela vai pedir à senhora qual a receita que a senhora usa. Ela parece tão tranquila, tão segura diante da sua convicção. Então, ficou plantada uma semente. Nem sempre as sementes nascem como nós queremos que nasçam. Eu nunca esqueci, quando li a Bíblia, logo no início, e num dado momento, lemos: cabe a nós semearmos, e a Deus, no tempo certo, fazer florescer, frutificar. Porque, às vezes, esta fé mais superficial não entende as etapas. Por isso que nós estamos colocando esses degraus da própria fé, porque a fé para o espírita, ou para os espíritos que ditaram a doutrina, é a compreensão perfeita daquilo que eu estou fazendo. Então, é o mínimo que nós, espíritos,
que adotamos a doutrina dos Espíritos como uma bússola para estudar, compreender e vivenciar Jesus em espírito verdadeiro, é entender o que nós estamos fazendo. Então, na visão de alguns autores, dentro desta fé, para Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Então, ela tem certeza disso, é a convicção dela, e se tem certeza porque ela faz. Ao mesmo tempo, Emmanuel fala que fé, ou melhor, oração é força, ação é serviço. Então, é uma força que vai gerar serviço. Então, eu tenho consciência que na oração eu estou, no mínimo, solicitando diretrizes para eu colocar a mão na massa. Porque se é a cada um conforme o mérito de suas obras, conforme está no item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu preciso ter o mérito das minhas obras. Então, tenho certeza que esta oração paga, Deus vai atender. Mas é Ele responsável por fazer o que nos cabe? Porque quem criou a doença foi Ele? Porque eu não vi em lugar nenhum que Deus criou a doença. Isso é fé, isso é convicção. Porque eu não achei mesmo, nem que Jesus adoecera em um dado momento da sua jornada. Agora, se Ele não criou a situação, nós criamos e depois transferimos para Ele resolver? Acho que não dá muito certo, porque eu lembro quando me benzia, eu sei que a energia ficava com o benzedor, porque eu voltava levinho para casa, só que não mudava o comportamento, daqui a pouco estava pesadinho outra vez. Aí voltava lá de novo para o benzedor, até quando? Então, quando temos essa fé, de fato, raciocinada, e eu procuro elevar um pouquinho o degrau, quando eu aplico, eu tenho discernimento, que é o fruto da fé vivenciada. E o discernimento, para nós, forma a nossa própria consciência a respeito da situação. E chega ao ponto dela transformar-se no estado intuitivo, que é o último degrau. Na fé raciocinada, eu sei. Na intuição, eu sou. E só fazendo um adendo aqui agora na Adriana, que falou da citação, foi feita a diagramação desse livro meio às pressas, Adriana, e não deu para dar aquele espacinho para mostrar que são duas citações. Então, ficou meio misturado mesmo. Então, a citação primeira é do Manu Mirahama. Então, o Alexandre está fazendo uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele encontrou nesta, que na realidade é a segunda tradução, edição, que é a imitação do Evangelho, que só a terceira edição, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira, que foi queimada logo depois que Kardec morre, eles vão fazer uma faxina e queima muita coisa, e o que foi de material ali era Código de Ética e Moral, a primeira edição, que resultou mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo. E, curiosamente, não entrou na terceira edição uma pérola como esta. Então, não sei se na nossa tradução que não entrou, sei que ele resgatou e na tradução que ele está fazendo terá. Então, orgulho é, sem a menor dúvida, ele já tinha essa certeza, essa convicção lá, porque esse esboço foi o próprio Kardec que começou. Isso porque pediram para ele tirar umas férias, que ele estava trabalhando demais. E nas férias ele começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é, sem dúvida, o maior obstáculo à fé. Porque eu não admito a minha própria ignorância. Porque não há fé sincera sem humildade. Porque eu fecho nas minhas ideias e não abro a minha mente para outras ideias que possam me esclarecer acerca daquilo que eu sei só um tantinho.
E quando o Miramês traz um complemento aqui também, deveis conviver com a fé, com essa certeza, com essa convicção que eu estou fazendo o máximo do mínimo que eu compreendo. Então, não é ter a certeza que eu tenho que fazer algo e transfiro para a Adriana, transfiro para o Eurípides, e transfiro para outro fazer. E é muito cômodo. Eu descubro a situação que ora passo, aí transfiro para qualquer um, menos para mim que criei a situação, ou que criou a situação. Então, deveis conviver com a fé, com essa certeza, com essa convicção em todas as suas qualidades benfeitoras, em tudo de bom e de belo que ela pode trazer para a minha vida. Porque, com certeza, ela não vai trazer nada de malfeitorias, algo que me prejudica, porque é um conhecimento genuíno. Então, ela é o sustentáculo da própria existência, porque quem não tem essa fé caminha às escuras. Não sabe nem para onde está indo e, como não sabe, qualquer estrada serve. Então, a fé é o ambiente de Jesus, quer dizer, quando eu crio esse ambiente em mim, pode falar, ele está aqui, porque eu consigo senti-lo. Então, é o clima dos anjos. E se ele está, quem o auxilia, porque ele é na escala, na hierarquia espiritual, um ser da escala angélica. Então, tem outros seres que o auxilia, com certeza são anjos também. Então, você cria uma ambiência quando você tem convicção. E quando você tem essa convicção, você vai atrair as orientações mediante a sua convicção, que vem acrescentar mais um ponto no seu conto, para facilitar a mais vasta compreensão daquilo que você pretende. Vamos supor que você quer dialogar com seu corpo e nem sequer sabe por onde começar. Então, mediante a fé que ainda está anêmica, você não sabe nada de anatomia nem de fisiologia, pelo menos você apresenta com humildade, dizendo que nada sabe ou quase nada sabe, e se predispõe a aprender. E na certeza que as inspirações virão de outros mestres e as intuições, se eu já tiver isso no meu próprio universo. Por isso que ele é o sustentáculo. Sem fé, eu posso, numa situação simples, e às vezes sofrer sem necessidade. A gente pode dar um exemplo? Como eu poderia dar um exemplo? Posso dar aqui? Acho que dá para ver o meu dedinho aqui. Deixa eu ver como tá vendo aqui. Tá escurinho, não tá? Então, soltou aquela pelezinha e inflamou. Eu sei, não estou fazendo propaganda de nada, que a própolis, principalmente a verde, cura essa infecção de um dia para o outro. Então, você faz o cortezinho daquela saliência de tecido que causou a infecção, porque abriu um espaço na sua pele e as bactérias achou ali um ambiente agradável e falou, vamos fazer acontecer uma nova construção aqui. Então, quando você tem a convicção do que você vai fazer, você não se atormenta. Agora, quando você não tem, você sofre de véspera, como nós falamos no popular. Seja muito bem-vindo, Eurípides. Então, vamos parar por aqui. Bom dia, Sebastião. Gratidão. Cheguei assim um pouquinho atrasado, mas com certeza a intenção é grande de participar e estar todos com vocês. Assim, um grande prazer. Muito obrigado. Adriana, eu posso Oi. aumentar o ponto no conto da Ana Miriam e do seu Sebastião? Sim. Eu, quando estava nessa leitura da fé, eu lembro que a fé nos liga à consciência, porque aí ele é um aporte para que eu possa
estar junto com o meu Cristo interno, como ele sempre fala dos pães e dos peixes, né? O que tu tens? Que não adianta você entra com conhecimento mínimo e ele é potencializado. E aí, em relação ao caso que a dona Miriam falou, eu me lembrei da página 307 do primeiro livro, que o Ramatiz fala que a mensagem do profeta, do médium ou do vidente é endereçado à essência que adormece no centro consciencial do ser. Aí ele continua. Funciona como toques energéticos capazes de provocar pequenas reações, e sejam elas conscientizadas ou não, gravam-se na contextura profunda do ser vivente como pequenos reforços vibratórios capazes de futuramente influir na eclosão do potencial ignorado em repouso no recesso profundo do ser. O que ela quer dizer, dona Miriam, é que a senhora plantou. Agora você vai regando. Um dia vai eclodir, vai florescer. Não é a primeira vez que ela compra essas orações, já está habituada. Eu falei para ela que Deus, lá no céu, não tem conta bancária, né? Não tem o que fazer. Conversa com Deus, Cleusa, é a melhor oração. Fica quietinha na sua casa, conversa com Deus, a bênção você vai receber. Mas, estou errada eu de estar orientando? Não. Pelo que eu entendo e pela minha filosofia de vida, eu faço isso. Pode colocar mais um temperinho da próxima vez. Conversa com Deus e faz menos fofoca da vida alheia. Aí dá certinho a oração que ela vai falar com Deus. Mas eu achei estranho e eu não aceitei ficar pagando para orar, rezar uma oração por causa daqui. Não tem oração específica, a oração está lá dentro do coração. Exatamente. Mas hoje a gente sabe disso. Rapidinho, hoje a gente sabe disso, né? Porque nós, de certa forma, buscamos isso, né? Mas e tem muitas pessoas que não sabem disso. Entrega tudo para Deus e tchau, vai assistir filme de terror, como disse Sebastião. Exatamente. Mas a gente, há muito tempo, é cultural, né? Da gente ter o interventor, né? Então, cresceu isso na nossa cultura, né? Há muitos anos atrás, que sempre tinha alguém que fazia a conexão por nós, né? Então, os reis tinham o seu corpo que fazia isso, né? Era conhecido como pitonisas, as mulheres médiuns, né? Que eram consultadas, e mesmo os sábios, ditos conselheiros, eles tinham um grau de mediunidade diferente. Então, é bem atrás essa cultura, né? E ela perpetua. Então, a gente vê que vem com outros veículos, com outros nomes, mas é a mesma coisa que foi feita lá atrás, né? E aí criava uma dependência. Então, eu fazia um poder daquele momento. Que o que está por trás da fé, nesse sentido, sem razão, sem raciocínio, né, que é essa fé que nós estamos comentando aí, que a dona Miriam abriu aqui da sua vizinha, da dona Creuza, que é hoje, né, a gente acha um absurdo, pedir um Pix para comprar a oração, né, para comprar a bênção, né? Então, isso é bem cultural. Então, quem tinha essa potência mediúnica e de fazer essa visão além do que o outro, né? Então, ele usava aquilo como poder. E até hoje, né, utiliza sobre as pessoas
que não tem uma visão maior, que não despertou ainda a sua consciência. E aí a autoanálise, né? Nós estamos terceirizando o quê hoje ainda da nossa vida? Porque aqui, quando a gente está buscando o despertar da consciência, o Sebastião está nos alertando através desses autores que ele estuda e através da sua própria vivência, exatamente, porque dentro da própria doutrina espírita a gente nota isso, né? As pessoas ainda terceirizam e pouco querem fazer para se melhorar, para se transformar e para realmente se libertar. Então a gente ainda se sente bem sendo escravos. Por quê? Porque escravos fomos há muito tempo. Né? Há muito tempo nós nos sentimos bem nessa zona, né? Chama zona de conforto. Nessa zona de conforto que foi criada. Então, eu tenho uma mãe que ora por mim, eu tenho um pai que zela por mim, e aí por aí a gente fica. Né? É melhor do que eu ser responsável mesmo pelas minhas atitudes e eu mesma ser responsável por aquele bem que eu posso receber por mim, né? Pela minha libertação, pela minha compreensão, pelo meu entendimento. Então, aqui hoje nós vamos tocar em várias questões aí que mexem com esses temas, né, fortes que a fé cega, né, por muitos anos, né, ela perpetuou e continua com grande parcela da humanidade, né, ainda continua. E aí a grande questão é o quanto em mim há ainda de fé cega, né? Ainda eu trabalho na cegueira. Fala, Pamela. Lembrando que as pitonisas, o Haroldo Dutra fez uma entrevista uma vez com o Vilela no Inteligência Limitada e perguntaram a questão da mediunidade que foi proibida na Bíblia, né? Moisés proibiu a mediunidade. Então, ele explicando que ele não proibiu a mediunidade, mas o excesso que estava acontecendo justamente por conta dessas consulências. E você completou isso, tá? A Adriana também é cultura. Você me completou porque, na verdade, ele estava estimulando, mesmo ele sem saber, a consulta íntima ao Deus interno. E não a mediunidade. Mediunidade é uma lei da natureza. Esse intercâmbio com a lei, porque é graças a essa consciência que o Sebastião vai estudar a partir de hoje no espírito do espiritismo, é graças a essa consciência maior que a gente estabelece a lei aqui na Terra. Se não fosse a lei celeste, não haveria harmonia terrestre. Com certeza, com certeza. Bom, eu vou ler mais um parágrafo após a citação do que nós explicamos aqui. Você que está com o livro, nós estamos na página 70. Lemos as duas citações, da Fé, Razão e Intuição, uma do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Manu Mirahama, né, o item 233, e a outra citação de Miramês, por João Nunes Maia, o médium. E Sebastião coloca assim: para Allan Kardec, faz-se imprescindível não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele, e é por isso que os bons espíritos o ajudam. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 4, da editora Petit, 1999. Aqueles que construíram a fé, que já acreditam, compreendem e discernem, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Entretanto, no que tange àqueles que ainda não a possuem,
em sua bagagem espiritual ou não a edificaram até o momento, por lhes faltar a maturidade ou a predisposição para tanto, é importante considerar que a resistência dos que ainda não creem, via de regra, se deve muito menos a eles do que à maneira pela qual se lhes apresentam os fatos ou os estímulos entusiásticos para crerem. Assim sendo, percebe de pronto, inequívoca e inevitavelmente que a fé de uma base a essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Vou parando aqui, que daí a gente continua mais para frente. Pode ser? Já temos coisas para falar. Coisa para falar. Manda ver, Pamela, começa aí. Tem muita coisa. Deixa eu fazer uma oração intercessória. Sim. O Eurípides ainda não falou. É porque ele não acompanhou o início, eu já sabia que ele vai falar assim, eu não acompanhei, deixa eu me situar, daqui a pouco eu falo. Mas pode falar, Eurípides, começa então. Olha, Sebastião, acho que isso é uma conexão mesmo. Essa semana eu me peguei Eurípides sendo Sebastião, ou seja, meio que acoplando nas mônadas dele. Eu li um pequeno rascunho e aquilo me impactou muito sobre a água. Quem criou a água? Qual é o verdadeiro poder da água? A água é apenas algo com duas moléculas, hidrogênio e oxigênio. Qual é o verdadeiro potencial da água? Então, agora, falando sobre fé, e eu me conectando aqui, eu pensei que fé, ela é um condutor como a água. Ela é um caminho, ela é uma emoção que é gerada dentro de qualquer ser vivo, que nos conduz a um único caminho, o caminho da felicidade e o caminho da caridade. E cabe a cada um de nós termos o discernimento de desvendar o potencial dessa fé. Ora que não deixamos nos levar para a fé cega, porque com certeza nós teremos percalços bem desconfortáveis na nossa existência, como a Adriana disse, principalmente para quem estuda o Espiritismo, vive o Espiritismo, a gente tem exercícios diários contínuos dentro das casas espíritas sobre fé. E a fé sempre, ela nos apresenta de forma muito potente quando nós sentimos algum impacto que venha a abalar a nossa energia vital. Por exemplo, se você entra numa sala para tomar um passe magnético, lhes é ofertado aquele copinho com água que eles dizem água fluidificada. Aí dentro desse paradoxo da água que eu vi, na verdade, eles dizem, um remédio salutar, um remédio, mas na verdade, aquela água ela é um condutor de energia que vai ajudar a pacificar aquela energia que você já recebeu ali, e a sua fé vai conduzir ela em todos os espaços que estão em desequilíbrio dentro de você e vai trazendo a reharmonização celular, a reharmonização energética do seu corpo. É fantástico a gente ir descobrindo esses paradoxos da ciência que caminha de mão dada com o espiritismo. E a fé, ora tratada como emoção, realmente é um caminho. É um caminho para nos conduzir à felicidade e à caridade, que vai
nos levando à autoiluminação, ao autoesclarecimento e nos tornando um ser integral. Gratidão, Sebastião, gratidão, meus irmãos. Obrigada, Eurípides. Pamela. A primeira Dona Beth está aplaudindo de pé o que o Eurípides falou. Ela disse que gostou muito. Então, tem muita coisa aqui, logo no início, que o Sebastião vai destrinchando, ele já diz assim, não confundir a fé com presunção. Presunção, orgulho, né? Então, eu sei, eu sou, né? Eu sou demais. E eu acho que um dos remédios para isso é exatamente você estar aberto a outras possibilidades de ação. Então, no caso, a fé, ela começa com o querer, né? Eu quero saber como isso funciona. Como, por exemplo, até os 37 anos, eu não entrava na cozinha para fazer alguma coisa, a não ser para esquentar uma água para tomar banho. Mas, pessoal, nossa, mas você não sabe fazer nada? Eu falei assim, eu não vou crua, porque eu sempre via, minha mãe ela é um tipo de pessoa que sempre trazia, ou traz sempre, para ver o que está acontecendo, porque um dia eu vou tomar rédea. Então, ela nunca me deixou a par da situação. E foi o que aconteceu. Quando eu entrei na cozinha, comecei a fazer alguma coisa, eu já sabia o que fazer. E aí, a partir daquilo que eu já tinha, da noção que eu tinha que fazer, e da vivência, eu compreendo, e daqui a pouco eu já vou chegar àquilo que ela é, o que ela já é na cozinha, que ela já faz tudo de olho, ela pega aqui, bota aqui, ela tira, ela bota, ela faz uma coisa com agilidade, porque ela já tem isso dentro dela, e eu não. Eu ainda estou na fé raciocinada. E aí, no caso, o que me chamou muita atenção foram os 2 trechos que Sebastião falou, colocou aqui do Evangelho. A fé necessita de uma base que é a compreensão perfeita em que se deve acreditar, que é a fé raciocinada. E aí, depois, ele complementa que a fé inabalável é a fé vivenciada, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E foi aí que uma vez o Alberto Almeida me chamou a atenção, que é a questão você precisa fortalecer a sua fé. Porque, por exemplo, vamos supor, a gente enfrenta isso. Você é numa família evangélica, você sendo espírita, e eles querem te abraçar. E eu tinha medo disso, porque eu não queria sair do espiritismo. E aí o Alberto Almeida falou que o remédio seria, numa palestra dele, falou o fortalecer a fé. Então, é o estudo. É você não só estudar, mas vivenciar aquilo que você estuda. E aí, você fortalecendo, você consegue entrar nos embates da vida e sair menos machucado, porque ainda nós temos reverses, mas saber que só com aquilo que a gente lembra, você já consegue sair menos combatido do que você sairia se você não tivesse aquela fé. Como diz o Sebastião, para finalizar, que a doutrina espírita, ela... Como é que o Raul Sebastião falava? Segura até cavalo? A doutrina espírita, primeiro ele fala, não é para quem quer, é para quem aguenta. É uma injeção para levantar até cavalo. Porque o cavalo é o animal mais forte
né, da zoologia, por isso que ele é utilizado, a imunologia dele a fortaleza dele é tão grande que ele é capaz de segurar uma doença, por isso que eles fazem o soro do cavalo. Eu quero fazer uma colocação na fala da Pamela. Posso? Posso? Sim, pode. Pamela, como Sebastião tem as inspirações, tem e teve as inspirações nas escrituras, eu entendi a sua fala me direcionando ao livro de Leon Denis. É que eu tenho a minha biblioteca e fica tudo certinho para mim pegar ele ali agora, vai dar um trabalho para mim achar, vai demorar, mas eu vou falar. Essa fé, ela começa, você falou, foi o meu querer, o querer. Leon Denis diz, só flexionando a palavra, ele fala, são as potências da alma. A primeira é a vontade. Você teve a vontade. A sua mente, o seu perispírito, o seu espírito, as suas mundas, teve aquela vontade de que algo poderia ser alcançado, poderia ser transformado. Então, a fé como a primeira potência da alma, que seria a vontade, ali começa todo esse movimento dentro de nós, seres humanos reencarnados. Tá bom? Gratidão. Agora eu coloco um ponto no do Eurípides, puxando a sardinha para Leon Denis e trazendo para Joana de Angelis a vontade de querer. Por isso que ele falou, ela teve a vontade, aí que ela acionou o querer com a própria vontade. E depois o querer falou, tudo bem, eu topo, mas eu não sei. Então, convide o saber. E o Sim, saber chega e fala, mas estamos aqui. Você quer, a vontade determinou você, eu sei, mas quem é que vai fazer? Então sim, chame o amor para cá, para ele executar o negócio. sim. A gente tem observado muito, Sebastião, que nas palestras, ao qual eu tenho acompanhado, eles sempre estão pegando os codificadores, porque eu digo que Leon Denis era da época de Allan Kardec, é um codificador. Quando eles trazem para a atualidade, eles acoplam Joana de Ângeles e Emmanuel e fecha a pauta assim com exímia equilíbrio, consciência, harmonia. A frase fica tão clara que não tem como você não começar a ter um raciocínio mais elevado sobre o tema. É muito interessante, isso é super importante. Gratidão. Dona Miriam, o que mais podemos inferir desse momento? O que o Eurípides comentou sobre a água, né? A fé que está naquele copinho de água, né? Eu acho que é o complemento, né? Depois de uma preleção na casa espírita, o passe, aí você toma aquela aguinha, aquele copo, dá uma energia maior, né? Então, tem-se a fé naquele copinho também de água. É pequenininho, mas é um enorme de fluidos benéficos, né? Eu me lembro que minha mãe gostava que eu levava sempre para ela água fluidificada. Toda semana eu ia lá, levava uma garrafinha dela, ela tomava aquela água, um golinho de água, ela ficava assim tão com bem-estar maravilhoso, ela ficava bem por causa daquela água que eu levava. Essa água que que eu colocava é do nosso Evangelho de domingo, eu colocava para fluidificar para ela. Então, essa potência, essa fé que tem no objeto, na água. É muito bem explicado, Eurípides, a fé nos copinhos de água e na água. Exatamente, né? Então, aqui nós vamos caminhando. Não sei, Sebastião, você quer complementar algo mais? A gente segue a leitura. A gente põe um conto no ponto da... Dona Miriam. Daí que pôs um ponto no conto do Eurípides, só puxando a sardinha para a água. Não existe nenhum condutor que supera a água como veículo de condução de informações e de energia.
E a fé é que vai potencializar o que a água vai conduzir. Porque Miramês fala, a pessoa pega lá o copinho de água, se ela duvida, desmanchou tudo. Se ela acredita, em meio segundo ela pode desmanchar, ou em meio segundo ela pode potencializar que aquele copinho de água realmente vai reacender a vitalidade do seu corpo e até a vitalidade da própria alma, o entusiasmo, a vontade de viver com a água, porque uma gota d'água, segundo Miramês e Gibran, Khalil Gibran, ela está em conexão com toda a água dos oceanos, dos rios, toda a água do planeta. E se considerarmos agora que descobriram nas entranhas da Terra muito mais água do que tem na superfície, então imagina a quantidade, não é mais os 2/3 na superfície, mas se for contar, a coisa é bem mais ampla. E se for analisar o nosso corpo na visão de André Luiz, ele é feito 100% de água. Os estados conscienciais que ela se configura é que vai tornar essa densificação, mas ele fala em nosso lar. Eu creio que ele não se equivocou, que no mínimo veio da, porque nós sabemos que a água veio da estrutura do ar no processo evolutivo, que veio da estrutura da luz, e vai transformar-se na Terra, e a Terra, juntamente com os elementos que a constituiu, vai gerar toda a vida em nosso orbe terrestre. Por isso, Kardec enfatizar que eu posso interferir na estrutura da água e dar a ela uma qualificação. Eu posso criar energias ou alterar a energia criada. Mas eu posso também interferir na água do meu organismo. Então, quando tivermos a fé suficiente, talvez nem precise mais da aguinha fluidificada lá da casa espírita. Porque na casa espírita, até onde me consta, todas que eu visitei, tem um bebedouro. No Evangelho no Lar, que foi a primeira tarefa nossa nesse mundo, estudar sobre, depois foi sobre o passe, tudo é fluidificado, do piso ao teto, inclusive a caixa d'água. Então, quando tivermos essa consciência, o centro espírita não precisa mais fornecer os copinhos de água, cada um vai lá no bebedouro, porque cada um vai potencializar a sua, porque a água já está lá, magnetizada, tudo que está no bebedouro e na caixa d'água que às vezes fornece para o próprio bebedouro, porque tem uns que são ligados diretamente, né, no encanamento. Não precisa colocar um frasco lá em cima. Dependendo da qualidade do filtro para fazer o processo de purificação, a água, às vezes, da própria torneira é muito mais saudável do que essa que a gente compramos dentro das garrafas. Que você não sabe de onde veio, como veio, o calor em contato com o plástico, vocês sabem o que acontece, quanto tempo, se essa data de validade é verdadeira ou se já foi remarcada. O pH da maioria das águas é menos de 7, a maioria 5 e pouco, 6 e pouco, o nosso sangue é 7,2, 7,4. Água menor do que isso no pH é como se estivesse colocando água suja dentro do corpo. Por isso, dependendo dos filtros, nós temos um que ele, além de filtrar, purificar, ele faz o processo de alcalinização e ionização e transforma a água em um pH de 9 a 10. E, claro que não somos bobos. Masaru Emoto provou que uma frase altera a estrutura da água. Então, a doutora Mayra, além de nos indicar o filtro, como médica que estudou a respeito, trouxe as frases já prontinhas e colou para mim no filtro. Amor, alegria, entusiasmo, esperança, fé. E aí, tudo aquilo está na minha água. Além da estrutura que o Dr. Jonas nos presenteou, que é o gás nanossólido do Dr. Cash, que você extrai da água a essência consciencial da mesma e forma um gás. O que nós chamamos
de cobre, de magnésio, disso ou daquilo, você pega aquele gás e ainda enriquece a sua água com aquela estrutura, aí vira o manjar dos deuses. Vou em Três Lagoas beber Sebastião. água, hein? Mas Deu água na boca para beber essa água. Mas aqui é baratinho para comprar esse filtro, R$35 mil. Para deixá-la com pH 9. Não, esse não é. Nós fomos estudar o filtro, eu paguei R$1.300 e poucos. E o kit de velas para 6 meses, e se for menos pessoas na casa, no caso da Adriana, que é 3 pessoas, pode trocar com 1 ano, 300 e poucos reais. Aquele Olha. japonês que é esse preço absurdo aí, mas o outro faz tão bem quanto. E com Um muito homem menos. vendeu para uma parente da minha irmã 35 mil. Eu achei muito caro, mas eu falei Aquilo para a lá eu saúde, né? não investiria também, que esse outro vai fazer a mesma coisa, e se você Sim. usar esses artifícios das frases, né, do gás nanosólido, que o Dr. Jonas cria. E tem um moço que faz o kitzinho que você vai pôr água destilada e sal dentro. E as terminações com uma resistência com cobre, etc., vai transformar a essência da água com sal, por isso a importância do sal em nosso corpo, e a importância hoje que estão nos aconselhando tomar água com sal integral. 1 colher de café num litro de água e tomando, de vez em quando, um pouquinho dela. Pode tomar 1 xícara de água por dia, que é o suficiente com essa quantidade no litro. 1 colher de café rasa de sal integral, e fazer esse processo. Então, quando você vai entendendo que isso é fé, você foi estudar, você foi compreender e chegou a essa conclusão. Inclusive, junto com o filtro, eles mandam o testador de pH, para você não se enganar. Você vai lá e depois você testa e vê se realmente tem aquela quantidade. Então, para quem interessa, não precisa. Nós não estamos vendendo filtro, não vamos falar marca. Qualquer coisa, a gente, em off, Sim. fala para Tudo bem, pessoa, eu aceito. fala, o filtro é esse, né, o que nós usamos, né, e vários amigos possuem, e realmente funciona. Você pode pegar e mandar alguém testar depois o pH da água, de fato. E ainda, Adriana, se você faz o estudo do Evangelho no lar, Sim. aí o resultado final vai ser uma potência legal. e Adriana. Sebastião, Pode falar, Yuri. Sebastião, já que nós estamos nesse tema fé e essa conexão que teve com a água, que eu gostaria de ouvir de você, como colega cientista de vidas passadas, realmente a nossa água interna é marinha? Porque nesse estudo que eu vi diz que a água do corpo humano é marinha. Você confirma isso? Não só confirma, pode falar. Que no dizer lá ele fala que a água é marinha. Aí a gente vê a grandeza do nosso Criador, porque se a nossa água interna é marinha, e a gente toma água doce para a sobrevivência, né? Aliás, para a manutenção dessa água marinha. Aí eu me lembro de uma passagem do Chico, ele ainda narra, eu não me lembro em que livro agora, porque a gente, quando lê muitas obras, às vezes passa até despercebido, acaba escrevendo, não. O Chico foi até a praia e ele falava da maravilha, da beleza que são os espíritos das águas. Eu acho que você deve ter visto sobre isso, que é assim uma coisa fantástica. Eu, por exemplo, a Adriana, como colega de trabalhos na sala mediúnica de cura, eu, quando trabalho com irmãos extrafísicos, eles consomem do meu corpo 1,5 litro de água, quase que 1,5 litro de água. A Adriana vê, eu levo uma garrafa desse tamanho, eu bebo ela inteirinha e, se precisar, eu tenho que tomar outra, porque eu sinto a espiritualidade na conexão da água do meu corpo. E é como se aquela energia, ela acopla naquela água e aquilo vai
criando ondas. Eu acho que são as ondas que é necessário para ser transmitida para aqueles pacientes, até porque muitos pacientes estão a milhões de quilômetros, né, Adriana, de distância da gente. E eu sinto esse negócio na água, e a água do meu corpo consome. Eu tenho uma mediunidade muito ostensiva, e eu sinto essa coisa toda. Então, às vezes eu penso, será que eu não tenho controle, ou será que eu tenho controle, ou será que realmente é necessário quando a condição é extrafísica, né? Porque o rapaz falava lá na palestra, nas inscrições sobre a água, se nós soubéssemos o que contém em apenas uma molécula de água, é igual você falou uma vez sobre a bomba atômica, que uma molécula de, não lembro se foi próton ou elétron, ela, da nossa mediunidade, ela tem o poder de uma bomba atômica. Eu imagino a água deve ser várias vezes mais potente, né? Então, isso acontece comigo na minha faculdade. Eu não conheço o mar, Sebastião. Eu tenho 56 anos, eu não conheço o mar. Eu tenho uma necessidade tão grande de conhecer o mar, porque parece que no dia que eu conhecer o mar, aquela energia telúrica que o mar tem, parece que ele vai me consumir, aquela coisa arada toda. Aí eu estou me programando agora com a minha esposa para ir no meio do ano em Itapema, que meu sobrinho faz faculdade de medicina lá, e termina em agosto, eu estou querendo ir lá, mas eu sinto essa necessidade. E a minha conexão com a água, é isso que eu te falei. Eles consomem de 1 litro a 1,5 litro, quase 2 de água, e eu preciso reabastecer durante o processo. Senão eu não tenho condições, eu acabo ficando igual um piloto de Fórmula 1, eu saio uma gelatina dali e vou lá beber água na mangueira, porque senão não tem condições. Você podia falar alguma coisa sobre essa questão da água salinizada do corpo e a água doce? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar do final. Quando trabalhamos no processo de auxílio aos nossos semelhantes, basicamente, no plano físico, você doa ectoplasma. E ectoplasma é o plasma de suas células exteriorizado, e esse plasma basicamente é água. Então, de acordo com a doação, nós vamos doar esta energia na dimensão perispiritual. Aí ela torna-se inesgotável. A gente não precisa repor como a gente faz no físico, porque lá você já tem as fontes canalizadoras, que são os chakras. Mas, segundo Camille Flammarion, em nossas artérias tem peixes de água salgada, e em nossas veias, peixes de água doce. Então, imagine o coração como o oceano, ou os oceanos. Ali o coração, ele bombardeia a água marinha, ela vem pelas entranhas da terra, pelos lençóis freáticos, sendo filtrada até nascer lá nos olhinhos d'água, que nós chamamos água doce, e vai gerando vida em abundância e retornando à fonte de origem. Então, existe tanto a água marinha em nosso corpo, quanto a água densa. Nós necessitamos das duas. Ou você vai lá tomar o banho de mar, ou quando você não vai, você tem que comer o sal misturado com a água doce, deu a potência da água salina. Então, você pega um sal integral, você põe a colher de café, ficou na mesma textura, um pouquinho mais suave do que a água do mar. Se você tomar, se a água for limpa, hoje que os nossos mares estão uma belezura, você não vai achá-la purinha, mas se pudesse tomar o equivalente a um cálice de água marinha, não precisaria, às vezes, de sal nenhum no restante da nossa alimentação. Mas, se somos um universo em miniatura, temos tudo em nós. Mas se você tirar o sangue das suas veias, ele é doce. Se alguém acessar uma de suas artérias, ele vai ser salgado. Isso é um processo natural, porque estamos falando de um universo em miniatura. Adriana, eu estava pensando aqui que a gente estava falando em água alcalina, nós precisamos até mesmo isso, educar o paladar. Eu estou me lembrando que, por um acaso, eu acho que eu estava saindo de Franca, indo para
Não, já vindo para o Rio, pegando Franca, Rio de Janeiro. E eu peguei uma garrafa de água de uma estância de Ibiá, que o Sebastião fala que é uma água puríssima, de 9, pH de 9, né, Sebastião? Ela chega a 11, Ibirá. Ibirá. Adriana, o gosto é totalmente diferente. Até mesmo isso a gente precisa fazer, educar o nosso paladar. Porque se você não educar o paladar, o que seja mais saudável você não aguenta, vamos dizer assim. Você tem que conversar com o seu corpo, porque é isso que a gente estava falando. Porque ele está tão acostumado com aquilo que ele pode se rebelar. Então, já que a água veio e lavou toda a nossa consciência, que tal nós partirmos para o encerramento, a Adriana, o Sebastião falando da fé como essa fonte que jorra a felicidade e a caridade? Vamos lá, né? Foi bem interessante esse toque, né, da água, me faz recordar, Dona Miriam participou dos trabalhos que minha mãe fazia com o Tupinambá, e o que eu salguei de águas, porque o pai Tupinambá pedia, né? Então, era muita água com sal que ele dava no final, né? Em vez de dar água, só água fluidificada, depois de todo o tratamento que ele fazia, né? Ele mandava a pessoa, porque ele pedia, né? Para a pessoa tomar a água com sal. Então, além de limpeza energética externa, né, era uma limpeza que ia para todas as células e moléculas, né? E a gente pensando aí, quando a gente está mal, desidratado, a gente toma o soro que tem, né, sal também. Então, aí são dois condutores importantes, né, o sal, né, e o H2O, mostrando para nós essa força de vida. Essa força de vida. Fala quem abriu o mic aí. Fala quem abriu o mic aí. Bom, foi a Dona Miriam? Será que quer falar? Eu só falar que essa água eu tomei e eu não senti ela salgada, mas sei que ela estava salgada, mas eu não senti ela salgada. E normalmente eu utilizava sal grosso, né? Sal marinho, sal, como ele colocou ali, né? Não o sal refinado, né? Porque era esse sal que a gente tinha que utilizar, a ordem do nosso pai Tupinambá, né? Não era qualquer sal. Então, para a gente aprender, né, a essas questões, que eu falo assim, não vinha explicado, né, Sebastião? Hoje você já vem e traz a ciência, a explicação. Tem um médico também que fala da importância de tomarmos essa água com sal, que eu esqueci o nome agora, mas ele é das redes aí, fala muito da questão do alimento como cura, né? E ele também explica sobre a questão de bebermos a água com sal. Mas o Eurípides nos coloca aí numa situação de explicarmos a fé através dessa água e desse sal, né? E o Sebastião já colocou, né? A questão da água como condutora, né? E o sal como essa energia imantadora, né? E ele neutraliza, né, o campo energético nosso, vai trazer a potencialização, né, de você trabalhar em você, né, todos aqueles aspectos necessários de comportamento, de evolução, para que você possa acessar coisas que você já tem aí dentro de você, né? Então, como a gente sabe que o Pai Criador, né, nos criou e temos a potência de estarmos anjos no futuro, então, nessa potencialidade de estarmos ou sermos, né, angelitudes no futuro, é porque eu já tenho aqui em mim
tudo o que é necessário para a transmutação energética, para a autocura, né, para acessar conhecimentos que ainda não os tenho. Então, isso transforma a nossa visão de mundo, né, e potencializa o que nós temos aqui dentro de nós para sermos seres melhores. Então, essa fé que nós estamos estudando aqui para chegar, né, não vou pular, mas nós estamos falando da fé raciocinada, conhecendo cientificamente o potencial do água, o potencial do sal grosso. Ainda tem os banhos, né, Sebastião? Você pode comentar aí os banhos que as pessoas usam, né, com o sal grosso. E a gente recomenda, a gente fala sobre isso, como que estabiliza o nosso campo energético e magnético, né, nos trazendo ao cerne, né? Então, e também te libertando daquelas energias deletérias mentais, porque às vezes a gente fica muito preso e acreditando, né, que as coisas físicas ou a coisa do mundo é algo que traz algo ruim para mim ou para você. Não, as coisas do mundo, o que existe aqui, partiu dessa mesma energia que você partiu. Então, a cadeira que você está sentado, os eletrônicos que a gente utiliza, né? Então, tudo tem que ser utilizado de forma mais raciocinada, compreensível, para que não gere doença. E aí, quando eu sei utilizar a água, quando eu sei utilizar o sal, eu acabo neutralizando campos magnéticos que às vezes são originados por isso e que desorganiza o meu campo molecular, atômico, subatômico, que vai gerar uma doença futura, né? Então, hoje a gente está estudando bastante, vendo, como o Sebastião já colocou, né, as questões das micro-ondas, né, o forno micro-onda, o celular, que tem ali uma micro-onda que não é benéfica ao organismo, né? E até os aparelhos que a gente usa para ouvir, né? Tem um estudo sobre isso. Então, que muitas doenças começaram a surgir, né, a partir desse campo eletro desenvolvido, até doenças mentais, já estão se observando sobre isso, e os cânceres. Mas nós espíritas, a gente vai um pouquinho mais além, né? A gente compreende que todas essas doenças que vão existindo, elas não é só do campo físico, do meio que aciona, né? Tem algo também comprometido com o espírito que habita aquele corpo, porque a gente vê que tem milhares de pessoas utilizando da mesma forma que uns e não desenvolve a doença, e outros desenvolvem. Então, tudo isso mostrando para nós, né, o quanto que nós temos que partir para esse entendimento e compreensão dessas relações, tanto físicas quanto espirituais, até nós chegarmos ao ponto de que não há distinção, é tudo uma coisa só, né? Tudo parte do espírito para a matéria. Então, por aqui nós vamos nos despedindo e agradecendo você que nos acompanhou até aqui. Claro, fazer a rodada final, né, Sebastião? Deixa para os outros fazerem, você faz o fechamento para nós. Pamela, seu tchauzinho. Lembrando que a água salgada é condutora de energia elétrica, né? Então, por isso também que a necessidade da gente fazer o uso desse tipo de água, porque é a partir dessa condução que a gente vai fazer os movimentos celulares, a divisão celular. Nós só estamos vivos aqui porque as nossas células ainda são capazes de realizar mitose, que é a divisão celular. Em homenagem a Eurípides, eu quero ler rapidamente a página 23 do primeiro livro, Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, que Sebastião coloca a citação de Leon Denis, que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, isto é, fazer convergir toda atividade, toda a energia para o alívio que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber, porque sem um estudo profundo
Sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. E acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui do amor que contempla, sem agir, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Um excelente dia a todos. Obrigada, Pamela, dona Miriam. Agradecimento eterno, muita gratidão dos ensinamentos da aula de hoje, do estudo de hoje, foi muito grandioso. Uma ótima semana a todos. Obrigada, dona Obrigada, Miriam. dona Miriam. Eurípides. Tem um microfone a mais ligado, que está dando microfone. Já desliguei. Tá. Olha, ontem eu fui convidado, né, e fui aos 80 anos do Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde eu e a Adriana residimos. E o presidente da Federação Sul-Mato-Grossense Espírita, o Pérez, esteve lá, Adriana, e ele deu uma palestra que ele falou sobre a felicidade e a caridade, que tem tudo a ver com o nome da Casa Espírita, né? E ele, bem rapidinho, enfatizou algo que, para mim, marcou, como marca para outras pessoas, que um jovem, em uma palestra, pelo que eu entendi, o Haroldo Dutra Dias estava presente, porque ele citou a Academia do Haroldo, da Odisseia, qual eu participo, sou membro. Ele disse que o jovem perguntou para ele assim: qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o propósito da minha existência? E ele falou que aquele jovem parou ele. Ele não sabia o que responder, ele ficou estático. Ele disse que levou uma semana pensando naquilo, que ele falou: eu, como orador espírita, palestrante nacional, não sei se é internacional já também, aquela coisa arada toda, e aquilo parou ele, de repente. Porque é uma coisa sempre, como eu digo, é como nas universidades, que você participa de universidade bem extensiva aqui no Mato Grosso do Sul, tem pós-doutores e doutores que eles vêm com aquele carrinho de supermercado de currículo. Só tem conhecimento, não tem sabedoria. Né? É incrível. Dentro da Casa Espírita a gente vê isso, né, Sebastião? Isso é a humildade da alma. Nós precisamos ter sabedoria. Conhecimento você se adquire com facilidade. E hoje eu me esclareci nessa aula com o Sebastião, com o Adriano, com o Pâmela e com a dona Miriam. Quando a pessoa se perguntar qual é o sentido da vida, qual é o propósito da vida, sejamos como água. Nascemos de uma fonte pura e cristalina, onde toda a pureza, toda a sutileza ali está concentrada, e com uma gigantesca missão de percorrer toda essa orbe, independente dos obstáculos, da sujeira, das dificuldades, de tudo isso. Nós vamos nos sujar, nós vamos nos contaminar, mas o nosso objetivo é retornar para a fonte pura e cristalina. Então, que abracemos essa vida com alegria, com coragem, com fé, que é o que nós estudamos. Tenhamos fé de percorrer esses longínquos riachos, de nos atirarmos cascata abaixo, se espragatar, se esparrachar lá embaixo, e se juntar a toda aquela outra água e seguir, e passar nas pedreiras, e seguir, e passar no meio do mato onde não tem ninguém, só o barulho dos bichos, e seguir, levando saúde, alimento, alegria, abundância, energia, como a Pâmela disse. A água produz energia, a água produz alimento, a água produz tudo. Esse é o sentido da vida. Viver com entusiasmo, com alegria e tendo certeza
que estamos contribuindo com os nossos iguais, com os nossos semelhantes, que estamos aqui não para fazer só para nós, como Francisco de Assis diz na sua prece, mas fazer pelo nosso próximo também. O mínimo que seja. Esse é o propósito do Cristo. Amar, amar sem ver defeito, sem julgar, sem estar com preguiça, sem estar arrumando desculpa para a obra, para aquilo outro. Vá com coragem, com fé. A Pâmela disse no começo, tenha vontade. Você teve vontade. Aí vem, ela acabou de ler um texto para mim, de Leon Denis, aí lá no meu já peguei. As duas iniciais da potência da alma, vontade e pensamento. Você teve a vontade, você começou a pensar, o seu pensamento plasma a sua realidade. É a sua mente que cria a sua realidade. Então, que tenhamos mente pura como água cristalina. A sujeira vai vir, lógico que vai. Nós estamos aqui para nos refinarmos. Aí é onde a gente limpa. Igual o banho, a Adriana citou o banho. Olha o banho. Você toma o banho de água salgada, por quê? Internamente, a nossa água está salgada, está limpada, mas os nossos chakras, os nossos potenciais de energia por fora, como o Criador nos fez perfeito a criação, essa energia ela não adentra em nós, ela plasma aqui. Então você tomou banho, limpou por fora e a vida continua. Temos até coragem de ir no supermercado, comprar um pacotinho de sal grosso, pôr 7 punhadinhos de sal grosso e tomar banho pelo menos uma vez por semana. Porque nós entramos numa sala de desobsessão, numa sala de cura, uma sala disso, uma sala daquilo, doamos a nossa energia, mas nós também recebemos os impactos. Todos aqueles impactos. O que é custoso para nós tomarmos um banhozinho de sal grosso, sal puro, não sal iodado, sal contaminado pelo homem, o puro. Essas coisas da natureza como a água. A água se mistura com tudo, com petróleo, com minerais, com veneno, com tudo, mas ela retorna pura para a fonte, que ela tem o potencial de se purificar. E nós temos o potencial de nos purificar, inclusive a nossa mente. Deus é perfeito, ele jamais faria algo que viesse afetar o seu próprio poder de criador. A criação é perfeita. Então, muito obrigado. E que nesse processo da fé, vamos pensar na vida e pensar no qual é o nosso propósito. Vamos pensar como a água. Que aí a gente para de ficar criando coisinha e realmente vai fazer o que é necessário nessa existência. Todos os meus irmãos, muito obrigado pelo dia de hoje. Cheguei atrasado, mas olha, foi maravilhoso. Foram minutos de imensa sabedoria, de imensa alegria. Um beijo no seu coração, Sebastião, Dona Miriam, Pâmela, Adriana e a todos os internautas que estão nos acompanhando. E divulguem esses vídeos, distribuam, compartilhem, se afiliem a membros dos canais do Sebastião, porque com certeza todos nós vamos ter melhores condições de vida, um despertar mais equilibrado para a autoiluminação. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada, meu irmão. Sebastião. Você está craque, você já está ouvindo a oração intercessória pelo pensamento, que eu ia pedir, falar antes de falarmos, os internautas primeiro. E vamos pedir para eles um gesto de caridade, porque eu gostaria de semana que vem a gente ter pelo menos 500 inscritos nesse canal. Cada um de vocês divulga o link desse vídeo para 10 amigos. E peça para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque nós precisamos disso. Muitos pensam, falam, nós vamos ficar ricos com os membros. Não, se eu tiver 500 membros, e todos se forem patrocinadores, não teremos de recurso nem o suficiente para manter o nosso estúdio, que vai dar em torno de, máximo absurdo, R$3.000. É o gesto de fazer-se membro. A plataforma entende que você está gostando do projeto, do propósito. Então, isso é que faz a diferença. A sua inscrição faz uma diferença para a plataforma impulsionar o vídeo e enviar para outras pessoas. Quando você curte, é outro gesto.
Quando você hypa o vídeo, outro gesto maior. Quando você comenta, um poder maior. Quando você compartilha, mais ainda. Quando você torna-se membro ou dá o seu valeu, seu super stick, super chat, cada gesto vai fazendo com que o canal cresça e os vídeos também. Falando do nosso sal, o sal que a Lucia está falando é o sal de Mossoró, o melhor sal que temos em nosso país e posso seguramente dizer, é o melhor sal do nosso planeta. E o sal marinho, in natura, ele tem mais de 80 nutrientes nobres para o corpo. E quando você dissolve ele na água para fazer o banho, ele funciona como um cristal, que se você passar o cristal pelo seu corpo, você quando prepara o cristal para servir-te, ele vai puxar a energia densa para ele, tanto que ele muda de cor. Você tem que colocar ele depois, às vezes em contato com a natureza, para ele dispersar o energismo que puxou. Tanto essa água do banho com sal grosso, quando você toma o seu banho primeiro, você vai colocar, se for o caso, do pescoço para baixo, porque na cabeça você não vai poder enxugar. Então, na cabeça você não vai pôr, porque senão vai ficar desconexo aí o seu cabelinho, para quem tem cabelo. Para mim já não tem problema, porque o correto é você deixar a água enxugar no seu corpo. Não vai passar a toalha e tirar de imediato. Para mim, mas o Eurípides não faz muita diferença colocar da cabeça para baixo. E quando você coloca, faz aquele rearranjo, o alho com sal grosso que coloca lá no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, aquilo puxa a energia densa da pessoa com o olho gordo, com inveja, com isso ou aquilo, e fica ali. Por isso que de vez em quando você substitui, porque há uma possibilidade do alho apodrecer rapidamente e do sal mudar de cor, ele vai ficando como se fosse feinho, aí você renova porque ele vai ter um outro trabalho na natureza. E quando você entende que o que você compra no supermercado, se não for o sal integral, é cloreto de sódio, não é sal. Serve para te adoecer. Mas se você quiser, você fica à vontade, porque fé é isso, a fé não obriga o outro a crer. Cada um vai construir a sua convicção do que é melhor. E quando nós sabemos o que significa fé, porque eu coloco um ponto no conto do Eurípides, é uma emoção superior que, na realidade, tornou-se um sentimento. A fé é uma virtude porque é uma entidade componente da nossa consciência, que, por sinal, a serviço da vontade, é mãe de todas as virtudes, a fé. E nós vamos ver isso depois na sequência do nosso estudo. Então, quando você aciona a fé, que é a essência do seu conhecimento manifestando-se. Então, ela representa a essência da consciência como intuição e quando chega na mente, transmuta-se em fé. E essa conexão com o cosmos, com esse oceano do prana universal, você canaliza por intermédio do seu centro coronário, chegando ao universo mental, e a partir da tua mente você vai entrar em conexão com tudo que existe na natureza e somatizar os valores que você busca para a revitalização do teu corpo, para a transformação da sua alma e para a iluminação de sua consciência. Porque o real objetivo da vida é servir. Segundo Bezerra de Menezes, quem não serve para servir, quem não nasceu para servir, não serve para viver. Então, o principal objetivo da vida é servir pelo prazer de ser útil. O seu real significado, no servir, você cria e expande a sua própria consciência e termina por iluminar-se na ação consciente. Pensem no Cristo e pensem na fé que criou o ambiente para que ele possa servir-nos de bússola, de mestre,
de modelo, de guia. Pense em Deus, o ser dos seres, a alma do universo, manifestando-se por meio ou por intermédio do Cristo, que vai expressar o seu energismo por intermédio de nossa consciência, que vai fulgurar esta energia por intermédio da mente, que vai carreá-la por condução do perispírito, que vai ser o médium da mente, e vai materializá-la no corpo biológico e vai expagir no meio onde nos encontramos. Então, se você está em paz consigo mesmo, tem fé suficiente para entender que tudo é espírito, a energia do seu celular, que você tem necessidade para trabalho, para o que você precisa fazer, ela não vai te afetar se você não rouba o tempo das outras pessoas numa ligação sem pedir licença. A energia da tela do seu computador também, mas se possível, já tem elementos para tirar um pouco da energia do próprio celular, diminuir esta energia, se você ainda não consegue esta harmonia no uso. E assim como existe a tela antirreflexo do seu celular. E a tela para o computador também. Tanto uma película para os notebooks, que você cola igual ao celular, antirreflexo, se você ainda não educou os seus olhos. Mas se eles estão educados e só enxerga a presença de Deus em todas as coisas, nem a radiação da tela do computador, tampouco a do celular vai te afetar se você usa o suficiente e não viciando-se para ver o que não precisa, o que não acrescenta nada em sua vida. Respire fundo, pense em Deus, pense nessa consciência que um dos objetivos essenciais da vida é nesse servir pelo prazer de ser útil, você cria a própria consciência. E depois, no seu significado, você expande e ilumina essa consciência. E aguardamos vocês daqui a pouco, às 17h30, para falar dessa consciência dentro desse processo, fazendo um link com o que nós estudamos aqui hoje. Paz profunda a todos. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.